Salve Maria e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a doutrina católica. Na aula de hoje, iremos abordar o plano da criação e da salvação, certo? Então será uma aula bem curta, por assim dizer. Pois bem, o plano da criação. Tá? O Filho, né, o Verbo de Deus, é a personificação da ciência e da sabedoria de Deus. Deus nele vê, de toda a eternidade, sua própria essência mentalmente expressa no Verbo, isto é, expressa em Cristo. Tá? E Deus vê também nesse Verbo possibilidades infinitas de realizar criaturas fora de si, né? Ou seja, reflexos do ser divino, reflexos de Deus. Por isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo a ideia exemplar de toda a criação. Tudo que Deus criou ou criará no tempo, né, tem existência desde toda a eternidade como pensamento no Verbo de Deus. Cada homem é um pensamento divino concebido por Deus desde toda a eternidade. Compreendem? Então, nada existe, portanto, no céu e na terra que não tenha sua origem na sabedoria de Deus. Né? Não somente todas as coisas concretas deste mundo, como também todos os acontecimentos presentes, passados e futuros. Certo? Então, de forma simplista, né, tudo que foi criado e tudo que será criado está dentro dos planos de Deus. Certo? Pois bem, o mais alto destino do espírito humano, né, é descobrir a ideia divina que está escondida em cada coisa, em cada acontecimento. Tá? Este pensamento divino, né, que é a essência própria de todo ser criado, é expresso nas formas de sua aparência, nos diferentes estados e na atividade de cada ser. Tá? E eis o fundamento de nossa fé, na divina providência, né, que nos inspira uma confiança ilimitada, uma fé que em todas as situações de nossa vida nos garante uma grande paz e segurança. Né? Ora, o Salvador exalta a providência com as palavras, né? Eu vos digo, não andeis inquietos por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Porventura não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem fazem provisão nos celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós pode, com todos os cuidados, acrescentar um palmo sequer à sua estatura? E pela vestimenta, por que vos inquietais? Considerai os lírios do campo como crescem, eles não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Se, pois, Deus assim, né, veste a erva do campo, né, que hoje existe, amanhã é atirada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Né? Não andeis, pois, inquietos. Né? Enfim, isso está em Mateus. Então, assim, das inúmeras possibilidades que Deus tem, né, de criar reflexos de si mesmo, ele só quis realizar algumas. Tá? Então, esse ato de vontade divina é seu verdadeiro ato criador. Tudo bem? É o seu mandamento, né? A sua vontade, como está em Gênesis. Então, assim, o que Deus quer, existe. Simples assim. O que Deus quer, existe. As coisas que Deus quer são como, onde e quando Ele as quer e existem pelo tempo que quer. Tá? E querer uma coisa é amá-la. Logo, como as criaturas são produto, né, são oriundas da divina sabedoria, assim também são efeito de sua vontade, de sua bondade e do seu amor. Né? Então, cada criatura deve, o seu ser, deve a sua existência à sabedoria e ao amor de Deus. E é por isso que em cada criatura há o vestígio da Santíssima Trindade. Tudo bem? Vejamos. Sim. A existência do mal e do sofrimento, né, pode suscitar, né, incitar algumas dificuldades. Enfim, no que diz respeito ao sofrimento, né, a solução teórica da dificuldade é relativamente fácil e nos oferece, pelo menos,
um poderoso motivo, né, para resolvê-lo de forma prática. Porque, assim, há também no sofrimento um sentido, né, uma razão de ser. Não cai sobre nós uma fatalidade, mas vem igualmente da sabedoria e da bondade de Deus. Né? Então, o sofrimento não tem finalidade em si mesmo. Né? O sofrimento não existe por ele mesmo. Né? Mas é, de algum modo, um meio para se alcançar a felicidade. É aquele negócio, né, que das tentações vem a santidade, né, por conta desse constante combate às tentações. Né? Ora, e quem combate as tentações com êxito, com certeza irá para o céu, né? Alcançará a santidade. Sem dúvida, é muito difícil, muitas vezes, né, descobrirmos esse aspecto do sofrimento. Né? Não nos é dado desvendar os planos divinos, mas uma fé viva gera a força da submissão à vontade de Deus. Além disso, é preciso não esquecer que também o sofrimento é consequência do pecado original, ok? Sim, exato. Exato. Frei Gilson está correto nesse posicionamento dele. Enfim, né, falaremos mais detalhadamente sobre a existência do mal, né, numa próxima aula, ou talvez nesse caso dê tempo. Tá? Enfim, mas podemos adiantar uma coisa, né, que Deus propriamente não quer o mal, apenas o permite, certo? Então Deus não quer o mal, mas o permite, tudo bem? Assim, o mal tem sua origem na vontade livre da criatura, no livre-arbítrio da criatura. Tá? Então, desde quando Deus criou um ser dotado de razão e do livre-arbítrio, né, este ser pode até mesmo abusar de sua liberdade. Tá? Porém, uma coisa é certa, que também o mal, de um certo modo, deve servir aos planos divinos. Tá? É impossível transformar os planos do Criador, onipotente e infinitamente sábio. Né? Então, de qualquer modo, também o mal deve se pôr a serviço da sabedoria e da bondade de Deus, cujo triunfo é o certo. Certo? Pois bem, né, passando agora para outro plano, né, da criação, que é o fato de que Deus não criou somente o mundo visível. Né? Há também o mundo invisível, né, o mundo dos anjos, de cuja existência falam inúmeras passagens da Bíblia. Né? Por exemplo, São Paulo diz na epístola aos Colossenses, né? Nele, isto é, no Filho de Deus, todas as coisas foram criadas. Aquelas que não estão no céu e aquelas que estão no céu e aquelas que estão na terra. Né? As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tronos, dominações, virtudes do céu e potestades. Né? Então, este texto indica que há uma certa hierarquia entre os anjos, né? Que é o chamado coro dos anjos, né? Ou até mesmo hierarquia celestial, sobre a qual nada conhecemos com certeza. Né? Apesar de que desde o século IV, né, se admite geralmente que são 9 os coros angélicos. Tá? Pois bem, o anjo ele é um puro espírito, dotado de razão e de vontade livre, tá? Ou seja, de uma personalidade, né? Que não pode, entretanto, ser percebida pelos sentidos. Né? A gente não pode observar isso, por exemplo, né? essa personalidade. Ensinam os teólogos que os anjos, desde o início, foram dotados da graça santificante, né? Da graça de Deus. Mas que um certo número deles pecou, né? Os demônios, né? Lemos na epístola de São Judas Tadeu, né? Em que ele diz: Ele, o Senhor, retém para o julgamento do grande dia, né? O juízo final, ligados por cadeias eternas no seio das trevas, os anjos que não conservaram sua dignidade soberana, mas que abandonaram sua própria morada. Né? E esse pecado dos anjos só pode ter sido um pecado de orgulho, né? Único de que é capaz um puro espírito. Né? Então,
um espírito puro, né, só pode pecar por orgulho. E foi isso que aconteceu com Lúcifer e seus seguidores, né? E é claro, né, os teólogos são quase unânimes, né, em caracterizá-lo como uma insurreição, uma revolta, né, contra a ordem sobrenatural da graça de Deus. Né? Pois bem, Deus se serve do ministério dos anjos bons, né, para a direção do mundo. Né? E, assim, é um belo pensamento. Sim, um anjo pode pecar, né? Tanto é que pecaram por orgulho, né? Lúcifer pecou por orgulho, junto com a sua corja, né? E foram expulsos do céu por Deus, né? Foram condenados, né? A passando seus dias no inferno, né? Após o juízo final. E até não chegar ao juízo final, eles estão aqui, né? Nos tentando, né? Em tentações, enfim. Mas sim, um anjo pode pecar, tanto é que pecaram, né? Na Bíblia diz, né? Que Lúcifer, né? Lúcifer é o maior exemplo, né? De que um anjo pode pecar, certo? Pois bem, né? E um belo pensamento de São Tomás de Aquino, né? É de que todo mundo visível, né? Está colocado sob a proteção desses santos e puros anjos, né? Dos anjos bons. Então velam, né? Protegem sobre os astros em seu curso do firmamento, né? E as nações são também confiadas à guarda desses príncipes celestes, né? Dos anjos. Particularmente cada homem, desde o seu nascimento, tem o seu protetor no céu, o seu anjo da guarda. Né? O anjo da guarda, né? Todo mundo conhece. Pois bem, a liturgia nos faz cantar com os anjos, né? A glória de Deus 3 vezes santo. Né? Por que 3 vezes santo? Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, são os anjos, né, que levam nossa oferenda ao altar celeste, diante da face do Senhor. Ok? Então, em sua santa companhia, seremos introduzidos no paraíso, onde, de alguma forma, já estamos, né, como diz lá em Hebreus, né? Vós estáis próximos da cidade de Deus vivo, que é a Jerusalém Celeste, onde miríades formam o coro dos anjos. Tá? E agora vamos chegar aos anjos que pecaram, certo? Que são os anjos decaídos, ou demônios. Tá? E assim, né, os demônios fazem guerra, nada mais certo, né? Fazem guerra contra a ordem sobrenatural, tá? Com todos os meios disponíveis para destruí-la, né? Procurando destruí-la. Então, assim, e vai lembrar que o seu poder era considerável, né? Era um poder assim, significativo antes da vinda do Cristo, tá? E depois de Cristo, esse poder foi reprimido, tá? Como está lá em Jó, né? Agora o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Quem era o príncipe do mundo antes de Cristo? O demônio, era o diabo, tá? Lembrando que após a ressurreição, né, Cristo desceu, né, até os infernos, né, e lá, digamos que teve subjugou, né, derrotou o pecado e a morte, né? Enfim, né, a sua influência, né, a influência dos demônios sobre os homens cresce na medida em que os homens se subtraem à influência de Cristo, isto é, negam a influência de Cristo, né? Santo Agostinho, por exemplo, compara o demônio a um cão acorrentado, né, que só pode morder aquele que de forma temerária se aproxima dele. Né? Por que um cão acorrentado? Ora, uma analogia ao pecado, né? Só peca quem quer, não é? Ainda mais mortalmente, né? Mortalmente, só peca quem quer mais ainda, né? Porque para pecar mortalmente a pessoa tem que ter plena consciência de que aquilo é pecado e mesmo assim ela vai lá e peca, né? Enfim, né? E é por isso, né, que São Paulo recomenda, né, não dar acesso ao diabo em Efésios, né? E a igreja, depois de cada missa, invoca o arcanjo São Miguel para que o príncipe da milícia celeste, né, que é São Miguel, pela virtude divina, precipite, né, jogue no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos
que andam pelo mundo procurando perder as almas. Tá? E não se pode negar a terrível realidade desse poderoso inimigo de Deus, vendo-se subir de toda parte as labaredas de ódio contra Cristo. Né? Mas, como diz Jó, né, o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado. Tá? Porque, assim, a vitória final é de Cristo. Tá? É isso que nós vemos no Apocalipse. Né? Independente do diabo estar aqui na Terra, né, levando almas para a danação eterna, Cristo irá ganhar no final. Então não tem por que torcer para o diabo. Ele não vai ganhar. Né? A profecia diz que Cristo irá vencer o diabo. Fim de conversa, fim de papo. Né? Pois bem, o homem, ele é a coroa da criação terrestre. Né? Foi para ele que toda a criação foi feita. Né? Porque, assim, a Escritura, né, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é? E, num certo sentido, toda criatura é imagem de Deus. Mas o homem é de maneira especial. Tá? Porque, assim, as faculdades naturais de sua alma, a inteligência e a vontade, o fazem naturalmente imagem de Deus. Né? Porque eles são, né, isso de uma maneira especial? Muito simples. Porque os animais, diferentes de nós, eles não estão no plano da salvação. Isto é, eles não irão para o céu ou para o inferno. Né? Não, eles, por exemplo, São Tomás de Aquino dizia que os animais eles possuem uma alma finita, né? Ou seja, uma alma que tem fim, uma alma terrestre. Né? Ou seja, morreu, sei lá, o porco morreu, e simplesmente acaba ali a vida dele. Ele não tem uma vida espiritual, o porco. Tá? A alma se acaba ali, na morte dele. Já o ser humano não. O ser humano é dotado de corpo e alma, de uma alma imortal, diga-se de passagem. Então, né, após a morte do homem, a sua alma será julgada. Né? O inferno, purgatório ou o céu. Certo? Então, haverá logo após a morte dele, né, o julgamento particular, que é antes do julgamento final, que é o juízo final, certo? Pois bem, então é no homem, portanto, que todas as coisas deste mundo recebem o seu verdadeiro sentido. Né? O homem exerce, por assim dizer, uma missão de sacerdote, isto é, de mediador na criação. Né? É o traço da união entre o mundo material e o mundo espiritual e Deus. Né? E eis porque os antigos filósofos, né, chamaram-no, né, de microcosmos. Né? Chamaram o homem de microcosmos, isto é, pequeno mundo, né? Ou mundo em miniatura. Antes de tudo, porém, não se deve esquecer que o homem é também a imagem sobrenatural de Deus. Imagem de que falaremos já já. Tá? Em suma, por que Deus criou o mundo? Certamente não foi impelido por necessidade ou força alguma. Né? Deus, uno em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, possui nele mesmo a plenitude infinita da vida e da felicidade. Então, o que moveu Deus a criar o mundo foi o transbordamento de sua bondade. Tá? Porque, assim, o objetivo supremo da criação do universo é a glória e a glorificação de Deus. Tá? Então, com certeza, Deus encerra, né, no seio de sua vida trinitária a abundância da glória e da honra. Então, da riqueza dessa sua glória, né, precisamente, ele quer deixar que participem seres criados. Tá? E estes, né, os seres, devem honrá-lo e assim cumprirão a sua missão. Né? Ganhando, enquanto
para estes tiverem capacidade, a sua felicidade eterna junto ao Pai. Tudo bem? Pois bem, então vamos para o próximo tópico, que é o plano da salvação, certo? Enfim, né, o que acabamos de dizer não basta, né, para colocar em sua verdadeira luz os planos da sabedoria divina a respeito da criação, tá? Porque, assim, a natureza em seu conjunto não tem objetivo, não tem finalidade nela mesma, tá? Mas foi criada para Deus, que fez as criaturas racionais à sua semelhança, certo? Então Deus quis fazê-las participar de sua própria vida e lhes comunicar tanto quanto possível, e por um ato de pura vontade, né, a ligação, a filiação que de toda a eternidade possui a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, tá? Então, assim, o que o Filho de Deus é, essencialmente e por natureza, né, de toda a eternidade, devia ser comunicado pela graça e por participação às criaturas. E as criaturas viveriam, assim, a vida divina e entrariam na esfera vital da Santíssima Trindade. E esse bem ultrapassa todas as aspirações da natureza criada. É um bem sobrenatural. Tá? A criatura humana é chamada a uma perfeição que está acima de tudo o que qualquer criatura pode exigir, que é uma perfeição divina. E este melhoramento, né, sobrenatural é o complemento da perfeição natural que o espírito criado procura, de modo que somente em Deus seus objetivos, né, suas aspirações, encontram a plena satisfação e suas disposições, né? Pois bem, né? Então, assim, em toda aspiração natural, há como se fosse uma secreta aspiração, né? À perfeição sobrenatural do nosso ser, né? Que é o fundamento da virtude da esperança. Né? E todas as nossas esperanças naturais tendem a realizações que são como reflexos imprecisos, né? Sombras e preparações inconscientes da vida eterna. Então, a natureza, sem o acabamento sobrenatural, ficaria imperfeita. Né? E é isso que muitos ateus querem, né? Querem uma natureza sem um aspecto sobrenatural, isto é, sem um toque de Deus. Mas seria algo incompleto, né? Algo maculado, por assim dizer. E a graça é sempre um acabamento da natureza, mas não é a sua destruição. Por isso é que pela elevação sobrenatural da criação, da criatura, né, se realiza na integração que é a glória de Deus. Então, somente o homem, filho de Deus, né, é capaz de honrar como convém a seu Pai Celestial. E não é também a natureza propriamente dita que se põe em oposição à graça, mas a natureza decaída, tá? Ou então, como no caso do pecado dos anjos, né, e do pecado do primeiro homem, a natureza, né, opondo-se ao sobrenatural, decai e peca contra Deus e contra si mesma. Tá? Então, assim, Deus fez da criatura, né, o seu filho adotivo, por assim dizer, né? E envolve cada criatura de um amor paternal, né? Estendendo-lhe o amor que tem pelo seu filho único, Jesus. Então, sendo o Espírito Santo a expressão do amor mútuo das pessoas da Santíssima Trindade, podemos dizer que Deus derrama o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo transforma a criatura segundo a sua imagem, imprimindo nela sua própria semelhança, né? Que é a graça santificante. E essa é uma participação à natureza divina, né? Uma quase transformação em Deus. Porque, como diz lá em São Pedro, né? Deus nos deu tão grandes e tão preciosas promessas a fim de nos tornar participantes
da natureza divina, né? Então, a graça santificante se manifesta, antes de tudo, para o novo amor, né, verdadeiramente filial para com o Pai Celeste, com quem a criatura entrou em uma íntima relação, tá? Em uma profunda relação. E assim como o Espírito Santo é, na Santíssima Trindade, o laço que une o Pai ao Filho, ele também é o laço que une o Pai Celeste à sua criatura, que adotou por filha. Tá? E esse era o primeiro plano de Deus. Tá? São Paulo acrescenta, por exemplo, no texto da Epístola aos Efésios, né, que estabelece a divisão, enfim, né, aos Efésios, né, que Deus nos predestinou, né, para sermos seus filhos, né, enriquecidos da graça pelo Cristo, o Filho de Deus feito homem. Tá? Então, a encarnação do Verbo, né, Cristo, estava, portanto, incluída no plano eterno de Deus, que era a elevação, né, da raça humana à ordem da graça. Tá? Enfim, né, para a compreensão desse ponto, devemos acrescentar algumas considerações. Tá? Assim, Deus havia feito, desde o começo, uma dádiva ao primeiro homem, tá? Como representante e pai de toda a raça humana, dando-lhe o Espírito Santo para ele e sua descendência. Tá? O que realmente aconteceu. Tá? Então, para que esta dádiva, né, esse presente fosse segurado para sempre, né, para sempre, Deus escolheu um outro caminho, né, intencionado, né, porque ele preveu, né, o pecado de Adão. Né? Então, assim, Deus mesmo faria o homem. Né? Então, dessa maneira, divindade e humanidade seriam fraternalmente unidas, para sempre, em união inviolável e indestrutível. Tá? São Cirilo, né, bispo de Alexandria, ali no século V, diz em seu comentário sobre o Evangelho de São João, né, o seguinte: Deus, o verbo livre de qualquer semelhança, se fez homem a fim de guardar daí por diante, como homem, solidamente para sempre a dádiva, ou seja, o Espírito Santo, né, feita à natureza humana. Tá? Então, a encarnação do Filho de Deus, como se vê, foi estabelecida desde o começo, nos planos divinos. Tá? Então, assim, pelo homem Deus, né, isto é, por Jesus Cristo, e somente por ele, assumiu Deus de modo permanente a natureza humana. Assim, a raça humana, como tal, jamais se poderia perder, certo? Então, cada homem individualmente poderá, de agora em diante, e sempre de novo, né, encontrar Deus e a salvação em Cristo, quando tiver tido a infelicidade de perder. Tá? Se Deus não se tivesse feito homem, esta possibilidade não existiria. Né? Então, sem Cristo, não haveria redenção do homem, certo? Além disso, a graça foi mais abundante e atingiu a sua plenitude pelo fato, né, do próprio Filho de Deus se fazer um membro da raça humana. Né? E cada homem receber, assim, a força para ser mais constante e mais fiel. Tá? Então, né, um resumo agora da última parte é o seguinte: caso Deus, né, não tivesse enviado o seu Filho, né, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, para satisfazer, por assim dizer, né, o pecado original, isto é, redimir o homem do pecado de Adão e Eva, não haveria redenção para o homem. Né? Não haveria, né, a plenitude do plano da salvação de Deus para o homem. Né? Porém, como Deus, né, se fez homem, né, através de Cristo, isso ocorreu e agora nós temos a oportunidade de nos redimir de nossos pecados e participar diretamente na glória de Deus, né? E também contemplar a sua grandeza no céu, junto a Ele, certo? Então, né,
Nossa aula de hoje foi essa, né? Plano da criação, plano da salvação, bem curtinha mesmo, bem direto. E caso alguém tenha alguma dúvida, basta perguntar.